boa tarde. Eu me chamo Emily Souza e hoje estamos de frente com ela, que vem fazendo a sua história no mercado e vai falar um pouco sobre a ABC Gestão, com foco em gestão e estratégia. Olá, eu sou a Raquel Sampaio, sejam todos bem-vindos ao podcast Gestão Livre e queremos hoje bater um bate-papo leve de grande conhecimento com ela, Elaine Cardoso. Bem-vinda ao podcast Gestão Livre. Obrigada, meninas. É um prazer participar desse bate-papo, ainda mais quando nós temos aí uma vida, eu acho que assim, uma carreira de muita experiência, ainda mais com a presença de vocês. E esse convite foi muito especial. Obrigada por me escolher. Sou muito feliz por estar com vocês hoje. Obrigada. E que tarde, viu? Hoje está bem acelerado. Hoje foi bem acelerado. Então, Elaine, fala um pouco pra gente sobre o início da sua carreira. Você sentiu alguma dificuldade sobre a gestão do dia a dia, sobre lidar com pessoas, culturas e outros nichos voltados ao empresarial? Muita dificuldade. Porque o que acontece? Eu venho da área de tecnologia. Tenho 2 graduações na área tecnológica. Fiz análise de sistema e fiz processamento de dados. Isso pouco eu falo no meu dia a dia. Então, venho de uma área que, por si só, ela já é uma área de razão, né? Aquela área que não tem muito essa questão do sentimento ali. Então, é muito razão, processos. Quando vai para dentro de negócio, literalmente, CNPJ não tem coração. Apesar de que, por trás do CNPJ, nós temos vários CPFs que tem toda essa humanização, tem toda essa tratativa, mas no início eu não me preocupava muito dessa forma. Então, vim muito daquela história assim, o que é para ser feito, que seja feito, doa quem doer. Então, mas ao longo do tempo, dos anos, veio aquele processo de transformação, aquele processo, o que é lidar com o mundo, com o empreendedorismo, o que é lidar com a sustentabilidade, o que é realmente focar no empreendedorismo sustentável. E aí eu comecei a voltar e começar a gostar um pouquinho de lidar com pessoas. Mas o que me fez mesmo voltar para pessoas foi o fato de ser mãe de uma autista. Porque o que me impulsionou a olhar mais para as pessoas, trazer a humanização para dentro do mercado empresarial, foi: Elaine, se você não tem paciência de ouvir as pessoas, como você vai ouvir o seu filho? Sim. E nisso começou o processo de transformação da Elaine que vos fala, que é aí buscar aquela mudança contínua, e com isso veio me trazendo uma outra Elaine para dentro das empresas. Uma Elaine um pouco mais leve, mais humanizada, e eu sou muito do lado da sustentabilidade e ainda estou passando por um processo de transformação muito grande. Porque no dia a dia que essa transformação ela vem ocorrendo. Mas não foi fácil. É uma longa caminhada pela frente ainda nós temos. E dentro desse tema, eu já ia perguntar, né? Mas vou adiantar, já que falou sobre que não é fácil, eu super entendo. E assim, quais os maiores desafios, né, nessa tua trajetória até aqui? O que assim que tu podes deixar assim de experiência, né? Eu tive determinado desafio que me fez refletir em determinado tema, mas que você superou e que te deixou mais forte. Por incrível que pareça, em um dos podcasts que eu fui convidada, uma pessoa me fez uma pergunta. E essa pergunta me fez refletir muito, e hoje se confirma a mesma pergunta, parecida. Eu sempre dizia que ser mulher no ramo empresarial, para mim, nunca fez a diferença, para mim era a mesma coisa. Só que quando a pessoa ela me fez essa pergunta, me deu um freio, assim, sabe aquele freio bem brusco? E ali me fez refletir no ato da resposta. Ser mulher no mundo empresarial, ainda mais que o meu foco ele é gestão de negócios, e o meu mundo ele é 100% masculino, tanto é que a nível Brasil, praticamente todas as mesas são homens que estão conosco. A mulher ela precisa estudar mais. Nunca tive dificuldade, nunca passei por nenhum problema de assédio, nada disso. Uhum. Mas uma coisa que eu comecei a observar, a minha carreira retroativa, é que eu sempre precisei estudar mais, ter uma voz muito mais altiva do que as demais pessoas, ser muito mais segura, aprender a andar de forma mais segura também, para que as pessoas começassem a me respeitar.
Senti. Então, aí a partir do momento que elas começavam a me conhecer, aí fica tudo limpo, tudo tranquilo, tudo mais leve. Sim. Mas um dos maiores desafios foi por ser mulher no mundo da tecnologia e no ramo de negócios, aonde a mulher precisa estudar um pouco mais do que os homens. Para mim, esse foi um desafio que eu nunca tinha parado para refletir sobre esse momento. Eu concordo. Parece que a gente tem que estar se validando o tempo todo, se qualificando o tempo todo, para provar que a gente tem capacidade de fazer as mesmas áreas que alguns homens fazem, algumas profissões fazem, e a gente também consegue alcançar e ocupar alguns espaços que são predominantemente masculinos, como tu bem colocaste, e que a gente também consegue, sim, com experiência, com modulação, né, que você teve que se moldar para entrar no mercado, para as pessoas começarem realmente a te olhar como uma pessoa capaz de assumir aquela profissão, aquele negócio, aquela vaga, e conquistou o teu espaço. Não é à toa que hoje você está aqui com a gente, uma profissional diferenciada, que eu tive o prazer de conhecê-la, de trocar uma conversa. Eu falei, não, ela tem que sentar lá com a gente, tem que estar junto, a gente tem que conhecer um pouco mais o outro lado da Elaine, não é isso? Com certeza. E assim, nós somos o Gestão Livre, né? Que abrange vários tipos de negócios de gestão. E compartilhar um pouco da sua história leva pra gente o papel da mulher dentro da sociedade, dentro de onde ela consegue engrenar, ela consegue desenvolver o trabalho de uma forma igual e similar a isso, né? E o que você traz pra gente como legado dentro da Elaine no modo da gestão, na sua vida, que traz para compartilhar com as pessoas sobre a humanização dentro dessa vivência em que você compartilhou com o seu filho, com as pessoas que estão ao seu derredor? Há 3 anos atrás, me fez refletir sobre o meu propósito. Qual seria, de fato, o meu propósito? Não como empresa, mas como pessoa, como líder, né? Nós somos a marca da nossa marca. Nós estamos por trás daquele CNPJ. Mas qual era, de fato, o meu propósito? Qual o sentido da vida? E aí eu comecei a refletir que o meu papel era ensinar para construir. Ensinar para construir um mundo melhor. Eu havia me dado conta de que eu não fazia nada social. Nunca frequentei, nunca ajudei pessoas, eu nunca frequentei nenhuma instituição. E eu comecei a reavaliar. Eu falei assim, nossa, como é que eu posso ajudar a sociedade? Como eu posso usar cada vez mais o que eu tenho em prol de futuras gerações? E quando eu comecei a estudar muito sobre a questão da sustentabilidade, mais ainda me fez refletir sobre o meu papel dentro de gerações futuras. E aí veio ensinar. E hoje é mais ou menos assim, nós temos um ticket elevado, né, quando se fala em negócios, mas eu comecei a analisar, este cliente aqui, o valor é X. Mas e esse outro cliente que chegou aqui, que está precisando muito de você, ou então uma pessoa física, um dono de uma empresa, como agora há pouco eu recebi uma mensagem de uma pessoa que está precisando muito de ajuda, aí eu comecei, peraí, neste momento aqui eu quero fazer o meu lado social, não vou cobrar barato, ou eu cobro o valor certo, ou então eu faço pelo lado social e não cobro. Isso foi uma das formas que me fez também ajudar. Porque, literalmente, o meu filho tem 5 anos e ele veio para me transformar. E quando se fala sobre mulher, uma semana passada teve uma matéria bem interessante que me fez também refletir. Por que que existe pouquíssimas mulheres autistas? Na verdade, não existe poucas mulheres autistas. O que acontece é que nós mulheres temos naturalmente, desde que nascemos, nós nos moldamos à sociedade. Nós nos moldamos na nossa forma de falar, porque tem que ser assim. Você tem que falar baixo porque você é mulher, e você tem que se comportar de tal forma porque você é mulher. Então, sempre nós tivemos que nos adaptar ao meio porque éramos mulheres. Sim. Então, o autismo é comportamento. Então, se ele é comportamento, o que aconteceu ali? Houve muito a moldagem. E nós, mulheres, também nos moldamos ao mundo empresarial. Para você agir nessa empresa, você tem que agir de tal forma.
Mas já o mundo masculino, ele não é muito dessa forma. Cheguei aqui, xingo, falo, e acontece como nós estávamos conversando aqui agora, e isso é natural. Então, uma das grandes transformações hoje, o meu papel, literalmente, é trazer ensino e cada vez mais compartilhar a experiência de vida que eu tive. Não é muita, mas dá para ajudar um bocado, e o que eu puder, eu quero fazer. É uma inspiração para outras mulheres. É assim que eu te enxergo, na verdade, né? Eu vejo lá na rede social da Elaine, lá fazendo aquela palestra para aquelas pessoas, aquela multidão, motivando, ensinando. E então acredito que hoje você é uma liderança dentro do mundo de negócios. Hoje você é uma referência, né? E uma fonte de inspiração. Porque muitas mulheres te olham e realmente falam assim, não, eu me inspiro na Elaine para eu conseguir fazer o meu melhor. E dentro dessa máxima que foi levantada aqui esse tema sobre a colocação da mulher no mercado de trabalho, as estatísticas estão aí para mostrar que a gente realmente tem que lutar todos os dias, matar um leão por dia para a gente conquistar o nosso espaço. E aí eu quero fazer um apelo também, aproveitar aqui que estamos juntas, para que as mulheres elas se unam realmente, para que as mulheres se coloquem à frente, que elas estejam mais confiantes, né, no seu trabalho, na sua imagem, que é assim que a gente vai conseguindo ocupar, se destacar, uma ajudando a outra. O que uma não consegue, a outra vai lá, pega na mão e leva e mostra que todas somos capazes, né? Sabe uma coisa que me preocupa? Eu vou te falar por passar isso no meu dia a dia. Há dias atrás eu comentei que eu não participaria muito de eventos femininos. E uma pessoa em São Paulo, ela chegou e falou assim, para, Elaine, não é por aí. Eu falei assim, não, mas é porque... Eu falei assim, não, Elaine, não é dessa forma que você deveria pensar. Você tem que pensar que muitas mulheres, e uma das coisas que eu sofro muito, por isso tinha sido essa minha decisão, que muitas mulheres, em vez, quando estão no campo empresarial, em vez de se unirem, é natural de boa parte das mulheres olhar para a outra como concorrente. Exato. Existe sim uma união muito mais forte com o mundo masculino que se interage, vou falar por minha experiência. Existe uma união muito mais segura com homens em relação a negócios do que com mulheres. São pouquíssimas mulheres que sabem levar isso muito bem. Então, o que eu vejo muito nas corporações é que falta muito ainda a união de mulheres. As mulheres que têm propósito, primeiro, a mulher tem que descobrir qual é o seu propósito de vida. E lutar pelo seu propósito. Na primeira discussão, eu tive muitos problemas com a minha vida profissional. Seja na minha casa, seja como filha, seja em todos os papéis que eu vivo. E eu sempre sabia o que eu queria e lutei por ele. E quando eu encontro parceiras como encontramos nós, eu vou lutar por vocês. Em cada projeto que eu tiver, porque vocês são minhas parceiras, eu vou levar por onde, se realmente eu cheguei ao topo, vocês vão estar comigo. Eu sou muito leal aos meus parceiros. Quem me conhece sabe disso. Mas não é assim que o mercado é. É verdade. Essa é a minha maior dor em relação a trazer mulheres. É que a cumplicidade eu vejo que ainda é muito fraca. Sim. E nós precisamos nos fortalecer e lutar uma pelas outras. Vai dar problemas, vai ter os contras, e lutar uma pelas outras. Mas que sejamos fortes, onde quer que estejamos. Uma mensagem muito forte, gostei. É a primeira vez que eu resolvi falar sobre esse assunto. Dessa forma que... Sim. É uma forma que... E tem que ser falado, tem que ser debatido. É necessário ser falado sobre isso. Porque ainda hoje, eu estava conversando com uma pessoa justamente sobre isso. Eu faço parte de vários grupos e a maioria dos grupos que eu estou é formado por homens. Tem grupos que está só a Raquel lá fazendo um trabalho e as mulheres, como você bem colocou, elas se restringem. Às vezes elas têm potencial, elas têm o espaço, mas elas são inseguras. Às vezes elas não conseguem se enxergar dentro de determinados cenários. E é aí que a gente quer trazer essa ascensão. Hoje, né, aqui 3 mulheres, não é isso? Sim. E a gente quer falar sobre isso, que o mundo dos negócios ele é desafiador, mas que você é capaz, tá?
e outros espaços que as mulheres precisam preencher, porque todas nós temos potenciais e é isso que a mensagem de hoje, para mim, é muito clara. Não foi nada combinado, né? A gente não combinou tema, não combinamos perguntas, mas a conversa flui. Eu acredito que nada é por acaso. Com certeza. Que a gente precisa realmente, se a gente quer determinados direitos, se a gente quer determinados espaços, então a gente tem que começar realmente a se levantar, né? A gente tem que começar a se colocar nas brechas que estão abertas e lutar pelas nossas convicções, pelo nosso propósito de vida, que é uma das mensagens que me tocou muito no primeiro, acho que no terceiro encontro que a gente foi tomar um café, eu fui tomar um café com a Elaine, e aí ela me fez essa pergunta. Foi. Qual é o seu propósito? E isso me tocou muito, porque eu cheguei em casa, eu fiquei refletindo, né? Eu até comentei com o marido. Falei, poxa, hoje eu recebi uma pergunta, a Elaine me fez uma pergunta assim, qual é o seu propósito? E aí eu fiquei pensando e eu falei pra ele, olha, meu propósito é esse. Pra mim, Paulo me fez repensar o cara, meu propósito. Foi muito interessante um dia desse. Uma das mentoradas, eu faço mentoria para donos de empresas e consultores, né? Principalmente as pessoas que estão entrando na consultoria e mentoria. E uma das pessoas que eu estou mentorando é consultora de empresas. Ela falou assim, Elaine, no segundo encontro eu entendi como você é. Você não é do mimimi. Então, com você, para lidar com você, eu tenho que... Você é curta e grossa, não é isso? Eu falei assim, é. Porque no mundo empresarial é assim que funciona. A energia masculina, ela entra pro trabalho. Você tem que ser direto, você tem que ser objetivo, você tem que ter um propósito muito bem definido, você tem que saber o que quer, literalmente. E o grande problema é que eu quero ser mulher usando a energia totalmente feminina, daquela que eu tenho na minha casa, que eu, como mãe. E não é assim que funciona no mundo corporativo. Porque o mundo corporativo nós lidamos com concorrência, com estratégia, com inovação, com tecnologia, e é ali, aquele calor da emoção. Então não é um mundo de mimimi. Então nós temos que saber muito bem o que quer. Então, assim, essa transformação, se você quer literalmente ser uma mulher ou um profissional, seja homem ou mulher, entrar para negócios valendo, é um mundo cão. Sim. Hoje eu entendo, quanto maior a corporação, mais você tem que parar de frescura e olhar realmente o negócio como negócio. É CNPJ combatendo CNPJ. Ali ninguém está com dó de ninguém. Quanto mais você cresce, mais você chama atenção. Imagina se lá eu for olhar, ai, falaram assim comigo, ai, fulano não é sério, ai, fulano não sei o quê. Ali você tem que ser estrategista, articulador de negociação. E esse é um mundo que nós precisamos desenvolver cada vez mais, a articulação. O segredo não é ter estratégia. O segredo é pegar uma estratégia e saber fazer a articulação correta para que isso de fato aconteça. Sim, e isso nós precisamos aprender. E isso é articulação de guerra mesmo, literalmente. A gente sai um pouquinho do papel do coitadismo e da fragilidade, né? Veste uma capa um pouco mais rude, um pouco mais séria. Um novo arquétipo. Um novo arquétipo. Tu tiras a tua padronização de que mulher, ela é um papel mais frágil, um pouco mais... É nada. Tu falas aquilo, mais delicado, mas aqui... E assim, as pessoas perdem a total visibilidade de que tu tens uma força gigante, não é essa quedinha que me fez tropeçar, que vai fazer eu desistir. O mundo não vai parar para eu me reconstruir, me reenergizar. Vai com dor mesmo, quer lutar, vai lutando. E assim, a gente mesmo mulher que a gente tem que se autovisualizar num padrão de força, de guerra mesmo, de não, eu não sou coitadinha, eu vou à luta, o meu foco é esse, e eu vou buscar e eu vou conseguir. E o que as pessoas, ou então a plateia que está ao nosso redor, for julgar ou criticar a respeito da nossa personalidade, a gente tem que ter uma fé dentro da gente que nos eleve a pensar que não vamos desistir a qualquer tropeço ou a qualquer palavras negativas, né? Vamos continuar e ir em frente do foco, que é a pergunta em que ela lhe fez, né? Do propósito, se o meu propósito é esse, nada me abala e nada faz eu desistir. E pronto, vou em frente, vou enganjando. E eu falo muito pra Raquel que no nosso podcast, esse nosso terceiro, a gente aprende muito com as pessoas que estão de frente com a gente. Com estratégias, com visões, com ideias que às vezes tá na nossa frente, mas um start liga e faz a gente se reenergizar e colocar tudo nos eixos e equilibrar o que de fato a gente quer fazer.
por exemplo, uns 10, 12 anos no mercado, mas eu precisava de uma palavrinha para ligar um start, virar minha chavezinha, para eu fazer com que eu enguine de uma forma mais rápida, porque eu tô fazendo vários projetos, só que talvez nem sejam os projetos que eu queria fazer. Aí tá, para e pensa, qual é o teu foco, qual é a tua estratégia? O que tu queres fazer de verdade? E isso te traz a um eixo onde tu falas, tá, vou enguinar, vou começar, é isso, e eu vou caminhar para isso, e eu vou correr atrás disso, e eu vou alcançar. Eu gosto muito de me inspirar em algumas mulheres, e a Elaine, ela me inspira muito, e quando eu te vejo falando assim com essa força, com essa energia, me lembra muito a Margaret Thatcher. Sério, uma mulher que eu admiro muito, já li a biografia, já vi o filme dela, tem a série também, The Crown, que a gente acompanha, e você tem esse tipo, né? Uma mulher que teve que estar à frente do tempo, entrou em um cenário totalmente masculino, que era o cenário político, e ela teve que se moldar. Quando você falou sobre a voz, sobre a postura, ela passou também por isso. Ela teve que modular a voz dela, porque a voz dela era aguda, ela tinha que falar um pouco mais grave, ela teve que ter postura, ela já tinha que andar com os ombros erguidos para ela se impor naquele universo masculino. E quando você trouxe para cá, eu lembrei, quando eu te vejo assim, eu sempre lembro dela. Olha, lá vem a Margareth. Sério, e assim, e é bom, porque esse nosso bate-papo aqui vai levar muito aprendizado para as mulheres, né? De quebra de paradigmas, que você precisa se modular, sim, mas também você precisa ser protagonista. Com certeza. Dentro da sua colocação, algo que eu nunca contei publicamente, que eu vou comentar. O ano passado, eu estava indo para atender um cliente, um distribuidor de grande porte, e de repente recebi uma ligação e soube que amigos meus de um evento de Goiânia se juntaram e começaram a criar as famosas panelinhas. E aquilo ali me colocou, eu falei assim, eu liguei para uma outra amiga e falei assim, ei, por que as pessoas não me chamam para as panelinhas? Como assim, Elaine? Todo evento, todo curso que eu frequento, eu sou uma das únicas pessoas que falo com todas as pessoas. 80 pessoas, eu falo com todas elas. Se tiver 2 pessoas que meu sangue, eu não gostei daquelas pessoas, elas se tornam meu desafio. Até o final do evento, é meu desafio falar com as 2 e descobrir se o primeiro sentimento meu era verdadeiro ou não. Isso é natural. E aí ela falou assim, Elaine, você está toda errada. Como assim? Não, eu estou certa, as pessoas não me chamam para as panelinhas, eu me sinto muito mal por isso. Ela falou assim, você está errada. A primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte, você não tem sido chamado para as panelinhas porque a maioria das pessoas acham que você já tem seu negócio próprio, que você já está preparada. Tem pessoas que têm vergonha de errar na sua frente. Então, elas acham que você não precisa. Eu falei assim, o quê? Não, isso é besteira. Muito pelo contrário, elas que não gostam de mim, elas que não me querem lá, que não sei o que, tal. E desliguei o telefone. Eu andei mais uma quadra e meia. E aí, de repente, eu tinha que fazer um contorno numa avenida muito famosa aqui de Belém. Eu não tenho, a minha mente ela é lógica, não é imaginativa. Então, eu não consigo imaginar cores. Elaine, imagina um barco, eu não consigo ver o barco. Eu desenho o barco para você, mas eu não consigo visualizar. E aí, quando eu fui fazer aquele contorno, eu me senti, eu escutei uma voz. Para de querer ser quem você não é. Naquele momento, eu estava buscando aprender, me tornei coach, eu fui para o lado de gestão de pessoas e tal, estava nessa busca. Aí veio aquela voz, para de querer ser quem você não é. Você é uma articuladora. Quando veio a palavra articuladora, eu me vi em cima de um cavalo, rodeado de milhares de um exército, com alguns cavaleiros todos olhando para mim, esperando que eu desse uma ordem para eles. E naquele momento eu entendi e vi que eu era uma articuladora milenar de guerra. Obrigada. Mas foi isso que aconteceu e eu também. Porque isso eu nunca contei. Eu contei para amigos próximos. Porque me fez mudar de sentido. E me vi, literalmente, articulando guerra milenar. Algo que eu nunca vi.
E aquele recado, a partir daquele dia, mudou tudo. A partir daquele dia foi aonde eu comecei a entender que não é, na busca que eu estava indo, estava errada. Era para eu voltar a ser o que eu sempre fui. Estrategista, articuladora, estar por trás de um CNPJ e coordenar aquele CNPJ, tomando as decisões que deveriam ser tomadas, se vai tirar gente, se não vai tirar gente, se vai abrir loja, se vai fechar loja. Eu tinha que olhar a permanência daquele CNPJ e literalmente as estratégias necessárias e articular para que aquela estratégia desse certo dentro de um planejamento. Sim. Agora, eu teria que ter um grande parceiro. Seriam pessoas que lidam com pessoas. Pessoas que fossem o meu braço direito, para na hora que eu tomasse as decisões, elas tivessem o cuidado e o amor para com as pessoas que tivessem dentro de mim, dentro desses projetos. Que não era para eu perder o dom que Deus tinha me dado. Sim. E aí eu peguei, voltei, foi o que aconteceu nos últimos 2 anos, aí eu voltei de novo para a parte estratégica, tecnológica, criativa e tudo, e por isso que eu tenho buscado muitos parceiros, de grandes parceiros a nível mundial e nacional e tudo, para busca de soluções tecnológicas e tudo mais, e tenho vocês como grandes parceiras, que é para lidar com as pessoas, que cada pessoa tem um papel nesse mundo. É verdade. É verdade. Tem o seu diferencial, né? E eu sei que você é cofundadora, né, da ABC Gestão, e me diz como é que surgiu, né? Eu sei que você tem um sócio. Como surgiu a ideia? Como vocês se juntaram? Como foi esse projeto da ABC Gestão? Nossa, é longa essa história. Bom, é uma história muito gostosa. Há muitos anos viemos do Paraná. Meus pais foram morar em Altamira e meu pai sempre teve fazenda e depois colocou supermercado. E a minha função dentro do supermercado era baseado as minhas artes. Então, se eu vacilava com meu pai, no outro dia ele me colocava para limpar o chão do supermercado. No outro dia ele me colocava para ir para a roça, para plantar arroz, plantar feijão, colher, mexer com gado. E literalmente eu ficava junto com peões mesmo. Então, meu pai ele me criou como filha de papai e filha de peão, dependia da área. No supermercado ele me colocou para desossar boi, para fazer pão, para fazer entregas, ficar em caixa, desmontar balanças eletrônicas para arrumar peças, tudo ele me colocou para fazer. A minha infância, minha adolescência foi uma mistura disso aí. E aí eu vi que dentro do supermercado eu não suportava papel. Aquilo ali me deixava enlouquecida. Aí foi quando eu, sem meus pais saberem, passei em letras na Federal, coisas que não estão no meu LinkedIn, né? Que eu fiz letras 1 ano pela Federal. E aí eu pedi transferência pelo vestibulinho para curso de tecnologia aqui em Belém. Quando saiu a resposta, eu contei para meus pais. E aí vim para cá. Primeiro ano que eu estou aqui, eu estudava e nas férias voltava para Altamira. E lá eu ficava no supermercado para meu pai poder viajar. E um amigo dele, que é o dono de distribuidora Olinda, daqui de Belém, soube que eu estava lá. E quando eu voltei para Belém, ele foi me buscar em casa para eu conhecer a empresa dele, só para passear. Só que no final do passeio, ele me pediu para eu ajudar a coordenar a parte de TI dele. Na época, eu comecei como faturista, aí depois a área de TI, depois eu coordenei implantação de sistema e tudo mais, da TOTS, inclusive estou vindo ao almoço da TOTS agora. E depois disso, passou 1 ano e pouco que eu organizei, eu pedi para sair da Olinda. Aí o dono da Olinda, que é um pai profissional para mim, ele chamou o consultor dele, que era o Bordalo, da Bordalo Consultoria de Logística. Falei assim, olha, a Elaine está saindo aqui e diz que vai ser consultora na área de gestão tecnológica. Eu era da área de tecnologia. E eu via que toda empresa reclamava do software, mas não era o software o problema. Eram os processos e as pessoas que não usavam de forma adequada. Então não era a ferramenta, era cultural. E aí ele pegou e falou com o meu sócio, por que você não faz uma parceria com ela? Porque aí você vende logística, ela vende gestão e automação. Aí ele me chamou para conversar. Conversamos, eu pedi 30% da empresa na época, dos clientes e tal. Aí, e o Targino, ele falou assim, Elaine, eu vou te manter. Durante 6 meses eu vou te pagar, mas eu não vou estar trabalhando para você. Não interessa. Mas você vai estar com o consultor da empresa, então eu quero acompanhar você na sua trajetória. Caso dê certo nesses 6 meses, você segue. Caso não dê certo, você volta, que a gente vai sentar e nós vamos colocar uma outra coisa aqui para que você não saia da empresa. E esses 6 meses, eu peguei 40% da empresa e peguei 50% da empresa. Hoje eu sou uma sócia 50%.
Meu sócio ele é voltado a formações de conselhos de grandes corporações. Meu trabalho é reestruturar as empresas, entrar na parte mesmo estratégica do negócio e formação de lideranças, né, de sucessores e tudo mais. E estamos juntos há 19 anos. Uau! Nossa, sucesso. Foi uma parceria que deu certo, que Super cresceu certo. de 6 meses, decolou para 19 anos. 19 anos. E hoje, uma coisa que eu aprendi no mercado é: ninguém ganha dinheiro só. É Não pense que eu vou colocar a empresa e tal, e vou separar dessa pessoa porque eu vou ganhar mais. Ninguém ganha dinheiro só. E nesse mundo atual, ninguém mais é concorrente. As pessoas elas precisam aprender a se unir e separar os papéis e caminharem juntas. Que essa é uma grande lição que eu vivo isso no meu dia a dia. Então, sem o meu sócio, não sou quem eu sou. Ele também não é. Os parceiros, muda todo o cenário. Isso é muito importante, essa colocação de parceria, de sociedade, de crescimento juntos, né? Hoje, nesse mundo tão voraz, tão agressivo, às vezes tem esse pensamento, às vezes um pouco egoísta, de querer crescer tudo sozinho, de abraçar tudo sozinho, de querer ser melhor e de querer brigar mais do que o outro. E eu acredito que a parceria, o senso de comunidade, de sociedade, eu sempre tive envolvida em associações, né? Nessa parte. Está no sangue. Tá no sangue. Então, assim, eu sempre tive esse senso de um ajudar o outro, de um ser parceiro do outro. Acredito que dessa forma todo mundo cresce, todo mundo ganha e cada um vai ter o seu diferencial, vai ter as suas potencialidades em cada sessão, em cada profissão você consegue se destacar e chegar lá no auge. Eu quero aproveitar e fazer uma pergunta, uma curiosidade, né? Lá vem. Pode ser pessoal, né? Pode. Tem gente que tem pessoal, ou pode ser empresarial, mas eu sempre gosto nos podcasts de tirar alguma coisa dos nossos convidados, né? Uma dica, alguma coisa assim, e hoje eu vou incrementar. Eu vi um podcast anterior seu falando, achei assim, gostei muito, eu vi um trecho que me chamou muita atenção, falando sobre os 3 pilares, eu queria te perguntar, quais os 3 pilares da Elaine Cardoso? O que você pode definir em 3 palavras assim que te definem? Pode ser pessoal ou pode ser empresarial? Vamos falar empresarial. Sim. Às vezes nós queremos dificultar muito uma gestão que é muito simples. Como eu vendo a tecnologia é lógica. Não existe nada que não tenha solução. Então, a tecnologia sempre me ajudou muito. Tudo na vida tem solução. A questão é o caminho que você vai usar para chegar a essa solução. E sobre pilares de negócio, cultura e liderança corporativa, gestão estratégica, inteligência em vendas. Se você não tiver uma cultura muito bem definida, cultura muito bem desenhada, os comportamentos que eu vou, sei lá, assim, você vai lá, monta um puta de um planejamento estratégico, mas qual o sentido que tem se não tiver alinhado, muito bem alinhado com missão, visão, valores? É muito falado, mas o mais importante para mim é qual é o propósito da sua empresa e da sua vida. Porque eu resolvi abrir uma empresa. E esse propósito, ele tem que estar voltado hoje dentro da sustentabilidade, dentro do lado social. O propósito já é isso. Então, como realmente a minha empresa, hoje o foco é, a minha empresa vai entrar, ela vai surgir para resolver problemas da sociedade. E no final, isso ainda vai ter lucro. As inversões de valores, ela vem acontecendo muito. Então, se você tem uma boa cultura, uma liderança focada e muito bem alinhado à sua estratégia de crescimento, a processos, tecnologia, inovação, criatividade, aí sim você vai estar pronto para começar a vender e ter um resultado adequado. Então, para mim, como pessoa e como profissional, o lucro ele tem que ser sustentável, tem que ser um lucro mais leve, um lucro sem muito aquela história, a minha empresa tem que dar lucro.
Primeiro, ela precisa, qual o teu lado social com a humanidade? Sim. Sim. Pense no futuro do seu filho, do seu neto, da própria sociedade em si. Quais são os problemas que você vai resolver, seja com a venda de um produto, com a formulação e tal. Nós trabalhamos com muita indústria, muito varejo, ou seja, nós temos todos os tipos de negócio dentro da nossa carteira, mas quais são os problemas que você resolve dentro dessa humanidade? Sim. Qual o seu legado como pessoa, mas qual o seu legado como empresa? Qual o seu propósito? Por que ela existe? E às vezes é um dos grandes problemas quando eu pego um cliente, quando vai construir, por exemplo, a cultura, que ela tem que estar muito alinhado com a estratégia de crescimento. E às vezes eu pergunto assim, mas vem cá, qual o seu propósito quando essa pessoa abre empresa? Ah, dá até lucro. Eu penso, oh meu Deus, esse é o empresário tradicional. É o empresário, tanto é que, por que hoje os empresários tradicionais estão morrendo e os empreendedores estão se ressurgindo com toda a força? Porque a maioria dos empreendedores tem propósito. Eles são criativos, eles não têm medo de errar, eles não têm medo da tentativa e estão o tempo todo criando novas soluções e se adaptam a uma facilidade muito grande, uma rapidez muito grande, sem muita burocracia. É verdade. E as empresas tradicionais, elas estão muito lentas nas soluções. Então, se esses 3 pilares não foram bem estabelecidos, tem que ter uma ligação, uma coluna vertebral muito bem alinhada. Cultura, se eu quero expandir o meu negócio, quais são os comportamentos que eu tenho que ter para chegar àquele objetivo? Quando você constrói a base da sua casa muito bem consolidada, com a cultura corporativa, com uma liderança que consiga transformar essa nova cultura e jogar para a equipe, aí você começa assim, aí você vai discutir processo, você vai definir regras, você vai ter treinamentos técnicos e tudo mais, procurar as pessoas corretas para aquelas áreas. Sim. Aí pode começar a pensar nas estratégias de vendas, porque vai ser sucesso 100% garantido. Gente, que aula! Sim. Anotem tudo, eu estou anotando, eu sou a pessoa do papel e da caneta. Vocês não podem perder essas dicas de ouro, tá? A gente está falando aqui com a mestre, vocês não estão entendendo, né? Então, hoje a anota gente tudo. tem mãe, empreendedora, cofundadora, ouvinte, né? Passando vários insights aí pra gente e a gente tá pegando todos. Daqui a pouco a gente vai revisar pra pegar de novo. É verdade. E, Elaine, me diz uma coisa. O que é o sucesso? Você chegou ao sucesso, está chegando ao sucesso. O que é o sucesso na visão da Elaine? Uma pergunta profunda. Porque sucesso, para mim, ele está muito ligado ao lado espiritual, ligado ao lado humano, tá? E hoje, literalmente, me emociono em falar disso. Lembre-se que está nascendo uma nova Elaine. Uma nova Elaine com o coração, ela sempre teve. Mas tem aquele momento que você pode falar assim, aqui você está numa zona segura. Sucesso é você ter um propósito muito bem definido. Você ter o teu lado e lembrar que o teu lado, a tua essência, eu sempre falo o seguinte, e falo para vocês e para todas as pessoas que me acompanharam durante a minha carreira. No dia que eu começar a atingir um sucesso e eu começar, as pessoas perceberem que eu estou perdendo a minha essência, por favor, me chame e me coloque de novo no chão. Porque nunca eu posso perder minha essência. Aquela Elaine simples, honesta, humilde, transparente, e às vezes o sucesso, o dinheiro nos corrompe. E eu não aceito que isso aconteça. Então, que a minha essência não seja perdida em nenhum momento. Isso eu não aceito. Então, nascemos para ser felizes, para termos sucesso. Sucesso é ter uma família, você estar bem em todos os pilares necessários para a sua vida. Não adianta eu estar bem como empresa, mas dentro de um relacionamento, ser um caos, não ter saúde, não estar em equilíbrio com todas as áreas do ser humano. Sucesso é você atingir literalmente a transcendência, o equilíbrio. Ai, muito lindo. Eu tô emocionada também, viu? É assim. Eu acho que esse é um legado em que ela deixa para todo o nosso público, né? É verdade. Porque aí a gente volta pra ênfase da mulher, né? De trazer um peso, de tirar uma sobrecarga, de trazer de volta para si
a nossa essência, quem nós somos de verdade e não deixarmos nos levar a qualquer tipo de coisa. Isso é algo em que a gente também se espelha e se visualiza. Foi muito emocionante mesmo e muito forte também, né? Isso. É uma pena que a gente tá chegando ao final do nosso bate-papo, né? Mas, assim, só gratidão pela sua presença, por essa troca, essa energia e tanta experiência e dicas. Eu tô, assim, maravilhada. A gente realmente passou por uma correria, tantos contratempos e, graças a Deus, estamos aqui, conseguimos vencer. E eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores, o Luiz Fotografia. Quero agradecer também a Planejar, que está sempre com a gente. E, principalmente, enfatizar para a nossa audiência, não desistam dos sonhos, não desistam de conquistar. Se inspirem na Elaine Cardoso. Eu quero que a Elaine também fale das redes sociais dela, para as pessoas começarem a seguir, começarem a conhecer mais e tá aí deixando o teu legado brilhante, inspirador e que mais Elaines, né, surjam, né, que as mulheres realmente elas comecem a brilhar e a tomar os espaços que estão em aberto. Obrigada. Bom, e só algo que me veio na cabeça aqui agora é que vocês, cada um de nós, aprendamos cada dia, dia após dia, a compartilhar com as pessoas os nossos conhecimentos, as nossas experiências, as nossas dores, tirar os filtros da vida, né, que queremos. Hoje as pessoas precisam de pessoas transparentes, pessoas honestas, sinceras, e parar de vender uma vida perfeitinha, que isso não existe. O nosso mundo é um mundo real, sou desbocada mesmo, falo o que tem que falar. Ao longo da minha carreira, sempre, quem me deixou, um cliente que me deixou depois, com o tempo, eles voltam. Porque eu sempre digo, deixa um cliente por competência e não por incompetência. Fale o que tem que ser dito da forma que tem que ser dito, na hora que tem que ser dito. Na hora, de acordo com a maturidade da empresa e do cliente, ele pode ficar chateado com você. Saia como competente, não incompetente. Isso eu vivi muitas vezes na minha vida. É algo que me veio, tinha que dizer isso. Sim. Sobre minhas redes sociais, bom, é elainecardoso.oficial para o Instagram. Lá tem também já tem meu WhatsApp lá também, eu descobri que está bem disponível lá, porque tem muita gente passando. E tenho realmente assumido o papel de mentoria agora, mas com foco muito grande em mentoria para consultores, para quem está entrando realmente nesse ramo. Afinal, eu mentoro consultores e donos de empresas há mais de 19 anos, partes específicas, e tenho meus grandes parceiros ao longo da minha vida que fazem parte do meu negócio, porque a ABC não seria ABC se não fossem os parceiros que temos, tanto aqui quanto a equipe que está aqui nos apoiando, são grandes parceiros. É isso que nos faz ser quem nós somos. Não sou única. Eu só sou o que sou, graças à minha equipe que eu tenho, os parceiros que existem na minha vida, que são grandes anjos no meu negócio. Ai, que lindo. Olha que lição, gente. Eu tô maravilhada mais uma vez. Sigam a Elaine, vocês vão ter muito aprendizado. Conteúdo o tempo todo. Cada conteúdo dela, ela deixa uma dica, uma lição. Sigam o Luiz Fotografia, Planejar, o Gestão Livre, né, Emily? Sim. Desde já, a gente já fala para ativar o sininho, se inscreverem no canal. Toda semana a gente está tendo várias ideias e estratégias para a gente trazer pessoas inovadoras, igual a Elaine, para trazer vários insights e remoldar toda a nossa cabeça, que a gente já pensa que é moldada, quando na verdade vem lá e dá um banho na gente. E traz vários insights, vira a chavinha e faz a gente deslumbrar esse mundo aí que é todo nosso pela frente. Isso mesmo. Queremos agradecer a todos, a toda a equipe que está aqui presente, junto. Cada um de vocês fizeram a diferença nesse momento. Muito obrigada a todos. E estamos chegando ao final do Gestão Livre Podcast. Até mais.